Muito bem, voltamos então com o nosso tema férias. Eu coloquei um quadrinho para você aqui, ou melhor, alguns quadros, para realmente ilustrar e ficar melhor o seu entendimento. Vamos lá. Férias, períodos. Tenho dois períodos. Período aquisitivo, quanto tempo eu preciso para ter o direito a férias? Trabalhar quanto tempo para ter direito às férias? 12 meses. 12 meses. E quanto tempo tem o empregador para me conceder as férias? Período concessivo. Mais 12 meses. Então, aqui eu tenho que trabalhar 12 meses para ter direito de descanso de um mês dentro desses 12 meses. Veja bem, quando eu disse para vocês que é opção do seu patrão, do seu empregador, é dentro desse lapso temporal de 12 meses que ele vai ter para te dar férias. Então, você tem que sair de férias e voltar de férias dentro desses 12 meses. Se você ultrapassar os 12 meses, férias em dobro. Se ele não te conceder dentro desses 12 meses, quando ele for te pagar, 12 meses. Professor, eu completei os 12 meses, tá? Eu completei os 12 meses do período aquisitivo. Depois eu tenho 12 meses para retirar as férias, para sair de férias. Muito bem, é isso aí. Quando termina esses 12 meses, que é o período concessivo, e o patrão não te pagou, você tem direito a férias em dobro. E ao término desse período concessivo, é onde ficar claro, né, que esse camarada, que o empregador não te pagou, começa a correr o seu prazo, que nós chamamos de prazo prescricional. Ao término desse período, começa a correr o seu prazo prescricional. O que é isso? Eu tenho 5 anos, se eu ainda estiver trabalhando, 5 anos para pleitear. Ao término desses 5 anos, eu não posso mais pleitear. Então, ele não concedeu e eu continuei trabalhando, tá? Se ultrapassar 5 anos, você vai perder essas férias aqui. Ou seja, prescreveu o seu direito. 5 anos. Professor, terminou o período concessivo, ele não me concedeu férias e eu saí da empresa. Você tem 2 anos para requerer. Então, aqui no direito do trabalho, você, ao sair da empresa, você tem 2 anos para ingressar com a ação para pleitear o seu direito. Qual direito? Dos meus últimos 5 anos. Tá? Eu vou pleitear o direito dos meus últimos 5 anos. Se você saiu da empresa, não ingressou com ação dentro de 2 anos, você perdeu o seu direito. Porque você já saiu da empresa. Quando você sai da empresa, quando encerra-se o contrato, quando extingue o contrato, tá? Quando há o rompimento da relação jurídica empregatícia, você tem até 2 anos para ingressar com a ação. Pleiteando o quê? Os últimos 5 anos. Se eu continuei trabalhando na empresa, não saí da empresa, tá? E sou bonzinho, porque ninguém ingressa com ação trabalhando, e aí terminou o seu período concessivo e você continuou trabalhando mais 8 anos na empresa. Não vou entrar com ação, tem umas férias lá de 1.900 e bolinha, e a empresa não pagou, mas não vou ingressar com ação, deixa para lá, continuo trabalhando, é chato ingressar com ação trabalhando, né? Então, vou fazer o seguinte, vou deixar quieto isso aqui por enquanto. Deu 5 anos, prescreveu, você perdeu o seu direito, hein? Cuidado. Bacana? Eu coloquei um outro quadro aqui, que eu acho que esse quadro aqui é muito importante, mas muito importante mesmo, porque é a duração de férias. Está lá no artigo 130 e 130A. 130 e 130A da CLT. Na verdade, nós temos 2 tipos de trabalhadores. Aqueles trabalhadores empregados que desenvolvem períodos de 8 horas, tá? E aquele que trabalha por tempo parcial, tá? Porque ele trabalha por tempo parcial. Eu trouxe aqui somente aqueles que trabalham 8 horas, tá? Só para a gente ilustrar essa tabela, tá? E você vai buscar lá no 130A como vai funcionar a duração das férias para aquele que trabalha tempo parcial, tá? Que desenvolve atividade de tempo parcial. Então, a mesma regrinha aqui, que nós vamos explicar, você vai estudar lá também no 130A. Bacana?
Então, o que acontece? Quanto tempo eu tenho de férias? Qual o período de férias que eu tenho? O período de férias que você tem está relacionado com o número de faltas injustificadas que você teve. Se você teve faltas injustificadas, ou seja, você já descansou. Você não justificou, ficou em casa dormindo, assistindo futebol, novela, sessão da tarde, né? Então você já descansou. E aí o legislador diz, se você já descansou, eu vou reduzir a sua duração de férias. Vou reduzir a sua duração de férias. Eu não estou descontando do seu salário, eu estou deixando de te dar férias de alguns determinados dias. Esse é o entendimento. Então, qual que é a duração das minhas férias? Vai depender. Se eu tive de até 5 dias de faltas injustificadas, não interfere. Se eu tive até 5 dias de faltas injustificadas, não interfere nas minhas férias. Tá? Tive até 5 dias injustificados, não interfere nas minhas férias. Quanto tempo eu tenho de férias? 30 dias. Tenho 30 dias de férias. Por quê? Porque eu faltei de forma injustificada somente 5 dias, até 5 dias, melhor, né? Faltei uma vez, 2 vezes, até 5 dias, não interfere nas minhas férias. Não vai interferir nas férias. Se eu faltei de 6 a 14 dias, eu só tenho 24 dias de férias. Perco 6 dias aí. Tá? Por quê? Porque eu faltei de 6 a 14 dias. Se eu faltar de 15 a 23 dias, eu só tenho 18 dias de férias. Somente 18 dias de férias, por quê? Porque eu faltei entre 15 dias e 23 dias. Aí, pessoal. Tá? Professor, e se eu faltar de 24 a 32 dias? Eu tenho apenas 12 dias de férias. Apenas 12 dias de férias. 12 dias. Ah, mas eu faltei mais que 32 dias. Faltei mais que 32 dias. Se eu faltar acima de 32 dias, eu não tenho direito a férias. Por quê? Porque eu já descansei mais de 30 dias. Gente, professor, isso cai em prova, isso eu uso para o dia a dia, sim, sem dúvida. E como que eu faço? Tá? Na prova você não vai poder abrir o artigo 130 e o 130A da CLT. Você vai ter que decorar isso. Tá? Porque ele vai trazer uma historinha que Maria faltou 7 dias de férias, 7 dias injustificado. Manuel faltou 16 dias de forma injustificada. Tá? Severino faltou 5 dias injustificado. Terá direito, respectivamente, fulano, beltrano e ciclano a tantos dias de férias. E aí você vai fazer esse quadrinho na hora, lá no rascunho. Faz esse quadrinho, professor, mas eu não vou lembrar. Vai sim. Por quê? Até 5 dias, eu tenho 30 dias. Isso você precisa, pelo menos isso você decora. Se eu faltar até 5 dias, eu tenho 30 dias de férias. Não altera minhas férias. Você coloca isso no seu rascunho. Pelo menos isso, me ajuda aí, hein? Pelo menos isso você vai ter que decorar. Até 5 dias, não vai interferir nas minhas férias. Bacana? Decorei isso, professor. Show de bola. Consigo fazer o restante? Consegue. Esquece o 5. Qual o próximo número? 6. Somo 8. Somo 8. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esqueça o 5. Qual o próximo número? Número 6. Somo 8. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dias. Bacana? Então, somei 8 aqui. Diminuo 6. 30 menos 6, 24. E aí você vai montando a tabela. Acrescento, esqueço 14. Próximo, 15. Somo 8. Já tinha colocado 14 lá. Menos 6, 18. Próximo número, 24. 23, 24. Somo 8, 32. Diminuo 6, 12 dias. Você monta essa tabela. Acima de 32. Próximo, acima de 32. 0.
vai até o 32, 0. Vai treinando essa tabelinha. Montei essa tabelinha do lado, acabou. Você vai ver quantos dias o João faltou, o Manuel faltou, e você tem o número de faltas deles aí. A quantidade de férias, tá? A duração de férias. Bacana? Dá para usar isso aí, não dá, pessoal? Dá para usar. Essa tabela é importante. Você não, no dia da prova você não vai ter CLT, você não tem nada. Né? Vamos lá? Próximo tema. Ainda em férias. Como, em que circunstâncias eu posso perder essas férias? Não terei direito a férias. Não terei direito a férias. Mas eu tenho direito ainda a 1/3, mesmo que eu perca as férias. Tá? Então aqui, quando eu, acima de 30 dias, já dancei, né? Então aqui, ó. Perda, tá? Perda das férias. Conforme o informativo 10 do TST, ele ainda recebe 1/3, tá? Em que situações ele perde as férias, pessoal? Vai perder as férias de acordo com o artigo 133 da CLT, tá? De acordo. E eu coloquei mais essa tabelinha aqui, que é extremamente importante para você estudar aí, tá? 4 situações eu perco férias. 4 situações eu perco as férias. Primeira situação que eu perco as férias, quando eu recebo o benefício da Previdência por 6 meses, mesmo sendo descontínuo, tá? Saí, recebi benefício um mês, voltei a trabalhar, recebi benefício no outro mês, voltei a trabalhar. Mesmo que seja descontínuo, se você receber durante 6 meses benefício da Previdência Social, você não tem direito às férias, mas recebe 1/3. Mas as férias você não tem. Essa é a primeira situação. Segunda situação, paralisação da empresa por mais de 30 dias. E essa paralisação por mais de 30 dias foi remunerada. Foi remunerada. Ora, a empresa, por seus motivos particulares lá, paralisou a sua atividade. Paralisou a sua atividade. E ele te remunerou e deixou você em casa. Se essa remuneração, se esse momento que você ficou em casa ultrapassou 30 dias e a empresa mesmo assim te pagou, você perde as férias, recebe só 1/3. Tá? Recebe só 1/3. Você já está descansando, tá? A empresa achou por bem fechar temporariamente a empresa, paralisou a empresa, tá? Por algum motivo. Vamos preparar para mudar, vamos ver outro galpão, vamos parar um pouco com a atividade aqui, vamos deixar todos os funcionários em casa para a gente repensar, rever como que a gente vai fazer as coisas aqui. Remunerada, tá? Outra situação, a empresa, situação 1, 2, 3. A empresa concedeu para você 30 dias de licença remunerada. Se foi mais de 30 dias, você perde as férias, recebe só 1/3. Menos de 30 dias, não. Ora, um cliente meu disse, doutor, tem um empregado que ele está sofrendo aí problema de saúde, tudo, não consegue o benefício da Previdência, mas eu estou com dor no coração de ver ele mal. Quero dar uma licença para ele se cuidar, esfriar um pouco a cabeça. Eu disse, você vai pagar? Vou. Agora, eu não quero que esse funcionário tenha nenhum prejuízo. Nenhum prejuízo? Não. Eu não quero que ele sinta que a empresa está, de certa forma, deixando de pagar ele. Eu quero manter tudo bonitinho. E, sobretudo, eu quero que ele perceba que a empresa está sendo uma mãe, está sendo boa para ele. Então, você dá uma licença remunerada para ele, que não seja superior a 30 dias. Como assim? Porque se você der uma licença para ele inferior a 30 dias, ele não perde as férias. Se você der uma licença para ele, tá, superior a 30 dias, ele vai refletir nas férias, ele vai perder as férias dele. Não quero, eu quero pagar. Gosto dele, é uma boa pessoa. Então, vou dar 28 dias, 27 dias de licença remunerada. Ele não vai trabalhar, vai interromper o contrato. Ele não vai trabalhar, mas vai continuar recebendo. Quando ele voltar, não afetou em nada as férias dele. Daqui a 3 meses, completava um ano, já tem período aquisitivo, já tem
direito a férias. Bacana? Outra coisa é a saída sem admissão em 60 dias. Gente, mas quando ele sai, tá? Quando ele sai da empresa, ele já recebe férias. Já recebeu as férias. Já recebeu as férias. Então, isso aqui praticamente está em desuso lá no artigo 133, tá? Isso aqui não se usa, tá? Mas, de repente, cai na sua prova, até coloquei esse risco aqui, tá? Isso aqui está fora. Bacana, pessoal? Vamos para o próximo tema. Chegamos nos nossos aspectos importantes. São os aspectos importantes que eu disse para vocês que eu separei tópico por tópico para que possamos aí gabaritar a questão de férias, sobre férias, tá? Então, separei aqui, muitas coisas nós já vimos, mas eu quero fechar o tema, tá? Matheus vai dar uma aproximada aí para ficar bem legível para você. Qualquer coisa você dá uma pausa, tá? Mas o Matheus vai aproximar para você aí. Bacana, gente? Vamos lá. Primeiro item. Período aquisitivo de férias sendo considerada como vencidas ou proporcionais 12 meses trabalhado para ter direito às férias. Tá? Então, período aquisitivo sendo as férias consideradas como vencidas ou proporcionais, 12 meses trabalhados para ter direito. Fosse uma lei ordinária. Então, alguns juízes, alguns tribunais, quando esse empregado ingressa com a ação, e se tiver lá fundamentado a OIT 132, alguns tribunais estão dando, mesmo no pedido de demissão, estão dando aí férias proporcionais. Tá? Então, professor, como que eu vou resolver essa questão? Veja o que a prova está te pedindo. Se a prova está dizendo, tá? Se a prova está dizendo, conforme o entendimento do TST, cuidado. Cuidado, porque ali talvez ele esteja querendo que você diga que não tem direito às férias. Tá? Então, eu acho que é uma questão bem complicada de cair em prova, porque há uma discussão jurisprudencial aí, doutrinária, enfim. Quando há essa discussão, se a banca coloca essa questão, corre o risco da questão ser anulada. Tá? Então, eu não acredito que venha cair isso na sua prova,
porque tem esse entrave aí, essa complicação, ou seja, esse entendimento diverso em relação a férias proporcionais quando o empregado é mandado embora por justa causa. Tinha até uma discussão quando era esse empregado pedia demissão. Tem direito, não tem direito? Isso já foi pacificado. Agora tem essa discussão ainda quando ele é demitido por justa causa. Tá? Então vamos lá. Continuando aqui nos nossos aspectos importantes, relevantes. Vamos lá. Remuneração na data da concessão, mais o que, pessoal? Mais 1/3 do abono do artigo 144. Tá? Diferente, desculpa, né? Então, o 144, pessoal, quando ele fala da remuneração na data da concessão mais 1/3, esse 1/3 é o terço constitucional. Diferente do abono do artigo 144, que a empresa dava esse abono por vontade própria, tá? Então, se a convenção estabelecer, o acordo coletivo estabelecer que tem um abono, tá? O que você precisa prestar atenção? Se esse abono for mais favorável, vai utilizar o abono da convenção. E ele abre mão de 1/3 constitucional, tá? Para os empregados que recebem remuneração variável, deve ser realizada a média recebida no período concessivo. Exemplo, aqueles que recebem comissões, porcentagens e viagens. O que é isso aí, professor? Eu trabalho recebendo por comissão. Trabalho recebendo comissão. Como que vai funcionar minhas férias? Tá? Esse valor que você recebe, além do seu salário, que é a título de comissão, olha, as comissões, tá, tem natureza salarial, nós já vimos isso. Então, eu vou pegar todos os valores daquele período aquisitivo que eu recebi de comissão. Então, recebi 300 em janeiro, 400 em fevereiro, 500 em março, e aí você soma os 12 meses, que é o período aquisitivo. Cheguei lá no montante de R$3.000, tá? Divido isso por 12, tá? Vou ter lá o valor das minhas férias em relação às comissões, mais 1/3, tá? Então, quem recebe valores variáveis, tá? Tem também direito a receber férias, mais 1/3, tá? Mais aspectos relevantes. Período concessivo, após 12 meses trabalhados, o empregador deve conceder férias para seus empregados. Importante lembrar que a saída e a volta dos empregados deverão ocorrer dentro dos 12 meses. Cuidado com isso aí, tá? Dentro dos 12 meses, tá? Sendo o período concessivo, tá? Então, dentro do período dos 12 meses, sendo esse período concessivo. Isso aí já falamos, né? A não concessão do prazo estipulado, e aí, gente, tá? A não concessão dentro do prazo estipulado gera o quê? Pagamento em dobro. Súmula 81, tá aí no seu material. Dá uma lida nessa súmula, tá? O não pagamento na data gera pagamento em dobro. A não concessão das férias dentro do período concessivo gera pagamento em dobro. Está aí a súmula 81 do TST, e essa súmula é importante, está no seu material aí na íntegra. Tá? Férias devem ser gozadas em um só período. Em casos excepcionais, poderão ser gozadas em 2 períodos. Um desses não poderá ser inferior a 10 dias. Um desses períodos não poderá ser inferior a 10 dias. Lá na férias coletiva, os 2 períodos não podem ser inferior a 10 dias. Aqui, um dos períodos não podem ser inferior a 10 dias. Tá? Informativo 11, que eu disse para vocês. Se é somente em casos excepcionais, porque as férias deverão ser gozadas em um único período. Casos excepcionais podem ser fracionadas.
somente em casos excepcionais. Professor, dá exemplo de casos excepcionais. O TST não se manifestou sobre casos excepcionais. Difícil. Mas surgiu o informativo 11 que diz o seguinte: não foi caso excepcional, não é caso excepcional, vou pagar férias em dobro. Férias em dobro. Tá? Mais informações? Vamos lá? Mais aspectos importantes. Olha aí, gente. Mais um item de aspectos importantes. Menor de 18 anos e maiores de 50, tá? As férias serão concedidas em um único período. Não posso fracionar os menores de 18 e os de 50 anos, e os maiores de 50 anos, tá? Outro aspecto importante. O empregador quem determina o momento das férias. Não tem esse negócio, não. Tem funcionário que bate no peito do patrão. Já tenho 12 meses, já tenho período aquisitivo. Quero minhas férias no mês que vem. Quero minhas férias, patrão. Me dá minhas férias. Vou viajar. Opa, peraí, calma. Ele tem 12 meses para te dar férias. Tá? Quem escolhe, quem determina o momento é o patrão. E aí, trouxe para vocês aqui. Exceções, os estudantes menor de 18 anos têm direito a gozar férias no período das férias escolares. E os membros da mesma família que trabalham para o mesmo empregador. Nesse caso, desde que não cause prejuízo ao serviço. Aí, gente, aspectos importantes. Pessoal, leia esse resuminho, dá um print aí na sua tela, pega a sua apostila e lê esse resumo. Vai te ajudar praticamente em todas as questões de férias. Caiu férias, você vai matar, hein? Próximo, aspectos importantes. Não poderá prestar serviço ao empregador, pois as férias têm como objetivo o descanso. É o princípio da fruição. Eu trouxe para vocês. Princípio da fruição. O pagamento é realizado em até 2 dias, tá? Antes do empregado dar início ao gozo de férias. Caso isso não aconteça, professor, OJ 386, ou seja, pagamento em dobro. Pagamento em dobro. Tá? Certa feita me procurou uma moça que trabalhava numa empresa, numa ONG, uma organização não governamental. E, gente, quem pode ser empregador? Quem pode ser empregador? Qualquer um. Qualquer um. Está lá no artigo 2 da CLT. Mas, professor, eles dizem só empresas. Mas depois eles dizem lá o autônomo, enfim, são equiparados. Então, qualquer um assume o risco, contrata empregado, né? E essa jovem me procurou e disse: doutor, a empresa saiu de férias e a empresa ainda não me pagou. Diz que o dinheiro vai entrar amanhã. Ela saiu de férias hoje, diz que o dinheiro ia entrar amanhã, por exemplo. Ora, pessoal, eu peguei aquilo e falei: gente, espera aí. O J386, ele deve receber 2 dias antes. O que fizemos? Ingressamos com a ação pedindo, entre outras coisas, o pagamento em dobro pela não observância da J386, porque ele tem que pagar as férias 2 dias antes desse empregado sair, entrar em gozo de férias. Senão, vai pagar férias em dobro. Não adianta pagar uma parte, não adianta liberar o empregado e dizer: olha, amanhã está na conta. Não, 2 dias antes eu quero o dinheiro. 30 dias antes eu quero o aviso por escrito que eu vou sair de férias. Se eu pedir em janeiro, a primeira parcela do meu 13º deve pagar. Tá? Antes do finalizar o período concessivo, aquisitivo, antes de finalizar o período aquisitivo, posso pedir também 1/3 desse valor, 1/3 das minhas férias convertido em abono peculiar de férias. Tá? Então, bacana aí, hein? O empregado poderá converter 1/3 em abono pecuniário. Ou seja, isso aqui é uma linguagem popular, né? Não é uma linguagem técnica, mas é o que nós conhecemos aí. Vender férias. Pode vender férias ao empregador. Não tem natureza salarial. Bacana. Vamos lá. A remuneração. A remuneração pode ser simples ou em dobro. Ora, se ele não cumpriu a regra, vai pagar em dobro. Tá?
é vedado descontar do período de férias as faltas do empregador, ou seja, o empregador recebe a remuneração normal, sendo reduzido os dias de gozo proporcionalmente aos dias em que ele faltou de forma injustificada. No desconto, não é o desconto da falta. Não é o desconto da falta, tá? Ele está deixando de gozar alguns dias de férias, tá? Não estou descontando dele as faltas injustificadas, tá? Outra coisa importante, o salário utilidade, que nós já estudamos, anotado em carteira, deverá ser computado nas férias. Lembra do salário in natura? A empresa dá o carro para ele em razão do cargo que ele desenvolve, não para o serviço, mas em razão do cargo, em razão do serviço que ele desenvolve, e não para. A empresa fornece carro, uma moradia para ele, isso é salário in natura, deve ser anotado em carteira, tá? E aí, gente, se está anotado em carteira, se é remuneração, se é salário, opa, deverá ser computado nas férias também. Bacana? Gente, o que mais faz parte das férias? Os adicionais. Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre, perigoso, também são computados nas férias. Então, se eu recebo adicional de insalubridade, se eu recebo salário adicional de periculosidade, se eu recebo a hora extra, gente, todos esses adicionais são inclusos nas férias, tá? Por quê? Tem natureza salarial, pessoal. Natureza salarial. Então, férias são causas de interrupção do contrato de trabalho, tá? Utilização das férias podem ser integral ou fracionada. Ah, bacana. Vamos lá. O período de férias será determinado pelo empregador, salvo se houver sentença judicial ou acordo normativo. Ora, gente, você precisa, muitas vezes, voltar para os princípios. É o empregador que decide as férias. É, professor. Então, o empregado não resolve nada. Muito bem. Mas tem um acordo coletivo, ou uma sentença normativa, ou uma convenção coletiva, que diz que é acordado entre as partes que o empregado irá decidir em relação às suas férias dentro do período concessivo. Cabe ao empregado. Não é uma norma mais benéfica? Aí vale. É uma norma mais benéfica. Por isso que eu falo para vocês, princípios é importante. Vai resolver uma questão, está na prática, vê os princípios, analisa os princípios. Porque essa hipótese aqui, é óbvio que é princípio. Por quê? Se eu tiver um acordo coletivo dizendo que o empregado, no período concessivo, ele decidirá quando sair de férias, opa, então vale. Vale. Por quê? Porque é uma norma mais benéfica para ele. Tá? O empregado não poderá, em hipótese alguma, renunciar ao seu direito de férias. Já vimos isso. Tá? Faltas, aqui é faltas. Faltou o T aqui. Faltas por licença da Previdência. Faltas por licença da Previdência. Acidente do trabalho ou enfermidade superior a 6 meses, mesmo sendo descontínuo, né? Empregado perde o direito de férias. Tá? Próximo. Com o término do contrato de trabalho, o empregado terá direito às férias vencidas anuais de 30 dias. Para as férias proporcionais, essa fração não poderá ser menor que 2 semanas. Tá? Ou seja, eu preciso trabalhar ao menos 15 dias para eu ter direito a uma fração, ou seja, a 1/12 de férias. Então, as férias, quando ele sai, pede demissão ou é dispensado, ele recebe férias vencidas mais férias proporcionais. Uma fração tem que ser superior a 2 semanas. Tá? 15 dias, né? A paralisação do serviço por mais de 30 dias, com remuneração, o empregado não tem direito a férias. O tempo anterior à apresentação ao serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que compareça no estabelecimento dentro de 90 dias para dar baixa. Mais uma dica importante para você.
perde o direito, perde as férias do empregado que não for readmitido dentro do prazo de 60 dias. Aqui eu coloquei porque está na CLT, caso caia na sua prova, mas está em desuso. Deve ter anotação em carteira, tá? Nas demissões por justa causa, o empregado somente receberá férias vencidas. E aqui eu vou pôr uma exclamação, vou pôr outra exclamação e mais outra exclamação. Por quê? Em razão da convenção da OIT 132. Opa, ficou lindo esse 132 aqui, ó. Esse 132, tá? OIT. Cuidado com isso, porque embora muitas decisões ele não recebe, tem surgido aí muita gente que está escrevendo, que em razão dessa convenção do OIT 132 que o Brasil ratificou, tá? Mesmo em demissão por justa causa, ele receberia férias, tá? Vamos lá? Na admissão sem justa causa, ou pedido de demissão, o empregado receberá férias vencidas e proporcionais. Isso aqui já falamos, né? As férias proporcionais é a fração de 1/12, tá? Fração de 1/12 superior a quanto? 14 dias, ou seja, ele tem que trabalhar 15 dias. Não recebe na justa causa. Aqui, gente, que eu disse, súmula 261, e a súmula 171, tá? Mas eu volto a dizer para vocês, embora nós temos súmula 261 e a súmula 171, eu já vi muitas decisões, tá? Que mesmo na justa causa ele tá brigando, tá dando briga isso aí. Bacana? Vamos lá. Durante as férias, deverá receber da mesma forma que receberia caso estivesse prestando suas atividades normais. Por exemplo, caso o seu salário for pago por hora, com períodos variáveis, deve ser feito um cálculo em média das horas trabalhadas pelo obreiro. O direito às férias do empregado prescreve em 5 anos. Entretanto, após extinto o contrato, ele terá o prazo de quanto tempo, gente? Quanto tempo nós falamos? 2 anos. 2 anos para requerer na justiça, 2 anos para requerer na justiça as suas férias, ou aquilo que não foi adimplido. Vai requerer quanto? Os últimos 5 anos. Se ele não fizer isso, perde o direito, hein? A contagem dessa prescrição se inicia após o período de concessão. Eu tenho 12 meses para dar férias para esse empregado. Não dei férias para ele nesses 12 meses, começa a contar aí o período prescricional dessas férias. Tá? Vamos falar de férias coletivas? Vamos! Férias coletivas para a gente fechar o tema de férias, mas o meu tempo já está esgotado, o pessoal já está pegando no meu pé aqui. Vamos fechar esse bloco, vira o bloco, deixei, gente, os aspectos importantes aí, pega esse resumo, dê uma estudada, leia e releia, você vai matar qualquer questão de prova em relação a férias. Estou apostando nisso, hein, que você mata todas as questões de férias que vim. Bacana, procurei preparar um material bem legal para você, bem completo, para você não esquecer. Ah, professor, tem hora que fica cansado. Meu, agora é o seu momento, sabe? Agora você vai dar uma pausa, vai tomar uma água, um café, dar um relax, dar uma descansada e volta para o nosso próximo bloco para falarmos sobre férias coletivas. Te aguardo.